A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia, sua casa e sua família, amém? Eu quero compartilhar uma palavra aqui com você, que vai abrir esse vídeo. Escute até o fim, para Deus te abençoar. No final, Deus tem uma bênção para te entregar, amém? Então, eu vou ler aqui no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10. Eu vou ler até embaixo aqui, falando das armaduras de Deus. Eu vou lendo, e os irmãos, as irmãs, você que vai acompanhar, acompanha aí a leitura da palavra. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? A palavra de Deus começa aqui, né, irmão, falando para a gente se fortalecer no Senhor Jesus Cristo e na força do poder dele. Porque a palavra de Deus, né, manda a gente se fortalecer no Senhor. Porque só em Jesus, irmão, a gente vai ter força para lutar contra as potestades malignas, lutar contra a força do mal, lutar contra as investidas do inimigo, contra a nossa vida. Porque o cristão, irmão, quando ele é tirado desse mundo aí, que Deus escolhe ele do mundo e traz para a sua maravilhosa luz, tá entendendo? Ele não sai, Deus limpa os pecados dele, Deus perdoa os pecados do homem, joga no mar do esquecimento. Mas o homem, depois que vem para a mão de Deus, Deus começa a lapidar o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, qualquer um que Deus salva desse mundo, que vem cheio de catombo, cheio de mancha, cheio de receio do passado, cheio de angústia às vezes, de coisa que entristece, lembrança de coisa do passado que frustrou você, que você queria fazer e não conseguiu, tá entendendo? Essas coisas que você teve frustração na sua caminhada, tá entendendo? Então Deus vai te lapidar para tirar todas essas coisas de cima de você, para fazer você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Então ele perdoa teus pecados, ele joga no mar do esquecimento, mas agora vai ter uma limpeza interior, tá entendendo? Não é exterior, é interior. Mas e como Deus faz a exterior também automaticamente acontece. Então Deus começa a pedir para você se fortalecer. Como é que você vai se fortalecer? Orando, se consagrando, lendo a palavra de Deus. Começa o processo da lapidação, começa o processo do trabalho na vida do ser humano. A gente, irmão, que somos profissionais, que trabalhamos nas indústrias, a gente pega eu que sou serralheiro, sou soldador, pego um pedaço de ferro ali no enferrujado para fazer uma peça com ele vem cheio de ferrugem, a gente bate nele, cai aquelas cascas, cai aquele negócio, mas depois a gente vai ter que passar uma esmerilhadeira, passar outra lixa mais fina, passar outra mais macia, até amaciar o ferro todo de novo para chegar no original, para a gente poder usar ele e fazer aquela peça que a gente quer fazer. Então, Deus não é diferente, Deus tira da lixa da nossa vida, começa a limpar, começa a tirar aquelas manchas do passado, aquelas manchas que veio de tristeza, de briga, de contenda no meio da família, de gente que te enganou, de gente que passou a perna em você, e você teve ódio daquela pessoa, teve vontade até de fazer uma maldade com ela, mas Deus não deixou, tá entendendo? Então, Deus vai trabalhando no teu coração, lá no teu subconsciente, e vai arrancando a lembrança do passado, vai arrancando tudo aquilo que trazia tristeza, que trazia, tá entendendo? Aqueles maus momentos da tua vida, Deus vai te fazer uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa liberta pelo poder e a força da sua palavra na tua vida, tá entendendo? Então, diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo, tá entendendo? Você vê aqui que Deus não está falando para você permanecer firme contra a maldade do homem, contra a maldade da mulher. Isso a gente sabe que a gente tem que se proteger, que Deus protege a gente nessa parte. A gente não vai sair por aí procurando confusão com ninguém, fazendo briga com ninguém, nem xingando ninguém, porque se você, ou eu, ou qualquer um for fazer isso, vai arrumar confusão. Mas a gente está aqui, a paz de Deus está dizendo, contra as astutas ciladas do diabo, tá entendendo? Tem gente que não gosta quando a gente fala do diabo. Quando a gente está pregando a palavra de Deus que fala dele, não fala do diabo não, deixa ele para lá, não sei o que, não deixar para lá não, irmão. A gente tem que ensinar para as pessoas a verdade, tá entendendo? Quem é Deus e quem é o diabo, o que ele faz, o que Deus faz e o que ele faz, tá entendendo? Para as pessoas saber que quando elas estão sendo atingidas pela alguma coisa, pela alguma maldade, pela alguma coisa, não é por Deus que ele está sendo atingido.
E não é porque Deus está deixando acontecer porque Ele quer, não, tá entendendo? Quando a pessoa não é crente, ele está desprotegido da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E quando o cristão passa por alguma tentação, pela alguma provocação do inimigo, é porque Deus permite para trabalhar no psicológico da pessoa, trabalhar no temperamento, tá entendendo? Trabalhar no coração, tirar mágoa, tirar ira, tirar coisas, tá entendendo, que no passado você não suportava, você não existia, ia para cima e resolvia do teu jeito, tá entendendo? Então hoje Deus permite certas coisas na vida do cristão, irmão, não é para destruir o homem, não é para destruir a mulher, é para edificar ele, para estruturar ele, tá entendendo? Tem uma estrutura própria de Cristo na vida dele, para que quando essas coisas venham bater de frente com ele, ele está armado com as armaduras de Deus, tá entendendo? Então está dizendo aqui, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme, tá entendendo, irmão? Contra as astutas ciladas do diabo. Só com as armaduras de Deus você vai conseguir resistir às astutas do diabo, às tentações, às provocações, pessoas que te xingam com palavras para as tuas costas, fala coisa de você, te calunia e você fica nervoso. Mas todas essas coisas, irmão, você está sendo revestido com as armaduras de Deus. Porque Deus está te revestindo hoje, Deus está te dando, tá entendendo? Armas para tu lutar, para tu vencer, para tu conquistar teus objetivos que você quer conquistar. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, eu não vejo esse irmão pregar dizer que Deus vai me dar isso, Deus vai te dar tudo, irmão. Eu não vou aqui dizer que Deus está te dando nada, que Deus vai te dar nada, se Deus primeiro não trabalhar na tua vida. Primeiro Deus tem que trabalhar na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, profissional, toda a tua vida financeira, Deus vai trabalhar, vai te lapidar, para quando tu estiver pronto para receber as bênçãos do teu Pai, as bênçãos do Senhor, Ele entregar nas tuas mãos. Porque quando Ele entregar, tu nunca mais vai querer sair dos caminhos dEle, nunca mais tu vai deixar de ser grato a Deus, porque se tu sabe que tu conseguisse aquilo, foi por causa da misericórdia de Deus. Não foi pela tua capacidade, não foi porque tu conhecia, não foi porque tu sabia de nada, porque o conhecimento do homem para Deus não vale nada. Deus pega as experiências do homem, às vezes do passado, e usa no presente, mas primeiro Deus trabalha nessa experiência para poder você ser um homem justo, um homem honesto, tá entendendo? Pedro, quando estava no mar, ele era o pescador, ele ia, trazia o barco cheio de peixe para o pessoal antes de conhecer Jesus. Pedro era pescador, fazia, acontecia, enfrentava onda, tempestade no mar. Mas quando Pedro estava com Jesus Cristo, que um dia ele estava dentro do barco, que Deus levantou as ondas do mar ali, soprou o vento, tem Jesus deitado na popa do barco, foi para mostrar para Pedro que o conhecimento dele que ele tinha de pescador não era nada, porque Deus, mesmo naquela época que ele estava pescando, sem estar andando com Jesus ainda, Deus estava controlando a fúria do mar para não afundar o navio dele, estava protegendo ele, porque Deus já tinha propósito na vida de Pedro, Deus já tinha propósito de Pedro ser usado por Jesus Cristo para ser discípulo, ser apóstolo de Jesus, tá entendendo? Então, desde aquela época, Deus já estava dando livramento a ele ali no mar, dando condições de ele pegar os peixes dele, para levar para a família dele, para o povo, para vender, para ter o sustento dele. Porque Deus, quando escolhe o homem, irmão, Deus escolhe, antes de o homem se formar no ventre da mãe dele, que nem Jeremias, Deus já escolhe o homem para ser servo dele, para servir a ele. Antes de a gente pensar de vir para esse mundo, Deus já conhecia a gente, já sabia como você ia ser, já sabia como você ia se comportar, o que você ia fazer, o que você ia praticar de certo, de errado, Deus sabia de tudo. Por isso que ele não te ignora, tá entendendo? Por isso que ele não te despreza, porque ele sabe que você ia passar por todas essas coisas. Mas agora, depois que você está na mão dele, ele vai te fazer verdadeiramente um instrumento na mão dele, um servo dele, para honrar e glorificar o nome dele. Então, não desanime, não, com as lutas, com as provas. Se alegre com ela, como fala lá em Tiago, tá entendendo? Alegrai-vos quando forem provado por várias tentações, tá entendendo? Por várias coisas que vierem sobre a tua vida, porque depois que Deus te aprovar, você receberá as bênçãos do Senhor. Então se alegre, irmão, na hora da provocação, se alegre porque você sabe que você está passando aquilo, porque Deus quer que você passe e você vai ser vitorioso, tá entendendo? Em todas essas coisas que você está enfrentando. Deus está te dando graça para você vencer e o nome dele ser glorificado na sua vida. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderio, contra os príncipes deste mundo de treva, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais, tá entendendo? Então você vê aqui, a palavra de Deus está dizendo que não é contra o ser humano que a gente briga, não é contra o homem do mundo, não é contra ninguém, tá entendendo? Humano que está nesse mundo, a nossa luta não é contra essas pessoas.
contra essas pessoas, a gente ora a favor delas, para que as almas de Deus que estiver ainda nesse mundo, em pecado, presa na mão do inimigo, tá entendendo? Deus venha resgatar ela, usa alguém para ir falar da palavra de Deus para ela, para ela ter uma oportunidade de sair desse pecado, desse caminho de prostituição, às vezes no vício das drogas, às vezes da cachaça, do cigarro, às vezes até no tráfico de droga mesmo, o homem está enfiado ali, mas o lugar dele não é naquele lugar e Deus quer resgatar ele de lá, tá entendendo? Deus quer salvar a vida dele, porque Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. E a gente tem que orar, a gente tem que interceder por essas vidas, porque um dia também a gente estava jogado nesse mundo, no pecado, fazendo tudo errado na presença de Deus, mas Deus deu graça, Deus libertou a gente, tirou os vícios da cachaça, das baladas, das coisas que a gente vivia andando, fazendo. Deus libertou a gente de tudo, irmão, e trouxe para a presença dele para a gente dar fruto, para a gente hoje dizer que Jesus é, que Deus é na nossa vida, tá entendendo? Eu agradeço a Deus, irmão, pelo livramento que Deus me deu de ter me tirado desse mundo. Eu não fui um homem que fiz maldade para ninguém, matei ninguém, roubei, nem fiz nada, essas extravagâncias, eu não precisei, graças a Deus, fazer isso não. Tem gente que faz, mas Deus também salva isso, porque eu conheço homens de Deus hoje que é pastor de igreja, tá entendendo? Que traficaram droga, que roubaram, que fizeram e aconteceram, mas Deus libertou, Deus deu vida a ele, vida com a mudança, e hoje eles são homens de Deus, e está aí pregando o evangelho e ajudando outras pessoas, e muitas pessoas são libertas pela pregação e a palavra desses homens. Então, a gente sabe que Deus não olha o tamanho do pecado como praticou. Para Deus não tem pecado pequeno nem pecado grande, irmão. Tudo é pecado, tudo é errado, então o que é certo é com Deus, o que é errado é você fazer quando você está no mundo, que o inimigo leva você a fazer. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então, Deus quer te dar essa vida com abundância, mas é só você crer, você querer e confiar na palavra de Deus e saber que Deus existe, que Deus é vivo e que Ele quer te tirar dessa situação. Tá entendendo? Não é contra a carne nem o sangue que nós lutamos, mas sim contra os poderes, glória a Deus, perdoa, irmão, contra os principados, poderio, contra os príncipes deste mundo de treva, tá entendendo? Contra os príncipes deste mundo de treva. Quem é o príncipe desse mundo de treva? Os anjos do inimigo, que tá aí destruindo, matando, roubando, destruindo família, fazendo maldade, tá entendendo, irmão? Então, a luta da gente é para que Deus venha repreender esse espírito imundo, essas coisas ruins do diabo, tá entendendo, irmão? E venha libertar as pessoas, soltar as pessoas que estão presas na mão deles para ser uma pessoa de Deus, para ser uma pessoa liberta. E é com essa intenção que a gente faz esses vídeos, pregando a palavra de Deus para ajudar as pessoas que vier, tá entendendo? Glória a Deus, aleluia, que vier, tá entendendo, para a presença de Deus, tirar essas famílias, esses adolescentes, esses jovens que estão se destruindo aí no caminho da perdição. A intenção desses vídeos, dessa pregação que nós fazemos aqui, é para a pessoa escutar a palavra de Deus e ser liberta, em nome de Jesus Cristo. Está entendendo? Contra esse mundo de treva, contra o exército espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e, havendo feito tudo, permanecer firme. Glória a Deus. Então, eu vou fazer outro vídeo depois, irmão, explicando essas armaduras aqui para você, explicando que armaduras são essas. Por quê? Porque se eu for levar esse vídeo agora todinho, eu vou pregar aqui mais de meia hora e eu não quero fazer um vídeo muito grande, tá entendendo? Mas eu quero que você saiba que você tem que se revestir das armaduras de Deus, se fortalecer no Senhor Jesus Cristo, porque tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a pessoa, tua luta é contra as potestades malignas do inferno, que vem para querer destruir a família, separar o casal, destruir casamento, destruir namoro, destruir os jovens, levar para as drogas, para a prostituição, para o mundo do crime, tá entendendo? Então a gente tem que orar a Deus, temos que lutar para que o inimigo venha soltar essas pessoas desses caminhos maus e Deus possa resgatá-lo para a presença dele, para ele aceitar Jesus e ser uma nova criatura, ser um homem transformado, ser um homem liberto. E você que está passando por uma luta, por uma prova, por uma perseguição, continue lutando, continue firme, continue orando e buscando, porque Deus está trabalhando na tua vida interior, na tua vida espiritual, no teu psicológico, está entendendo? Para que tu venha ser um homem que não tenha medo de nada, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo lança fora da nossa vida todo medo, toda angústia, toda tristeza, o Espírito Santo lança fora da nossa vida. E ele está aqui na nossa vida hoje para isso. Então, receba essa palavra, seja liberto, seja abençoado e curado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.